eu até concordo com tudo que você fala, mas você é um otário. Como assim, velho? Ah, mas eu também Você concorda? O problema é que é mais importante a forma do que o que eu estou falando. Não, eu entendo que tem pastor ladrão, eu entendo que tem isso, eu entendo que tem aquilo, mas você não pode falar desse jeito, mas você é um otário. Caramba, velho. Nem pra xingar o cara sabe direito. O meu pai faria esse ano, Vilela, 50 anos de pastor. Ele não aguentou. Ele faleceu faz 3 anos. E uma das últimas conversas que eu tive com ele leu muitos livros, ele era muito inteligente. E eu lembro que eu tava filmando ele trouxe uma palavra pra igreja dele lá, a igreja que ele cuidava em Mogi das Cruzes, a igreja metodista. Quando ele terminou de gravar aquele vídeo, eu olhei pra ele e falei assim: pai, escreve um livro, pô. Escreve um livro pra eu mostrar pro meu filho. Meu filho tava menorzinho ainda, né? Eu falei, escreve um livro, mano, pra eu poder mostrar pro meu filho um dia. Ele começou a chorar, Vilela, e ele falou, eu não consigo. Eu, como músico, Vitor, eu acabo provocando muito, inclusive muita gente que me xinga ali, falando que eu sou desafinado, que eu toco mal baixo e tal. É uma galera ressentida, porque eu alopro músico de igreja que fica nessas notas repetidas e tudo mais. Mas eu defendo essa classe, que pra mim é o seguinte, se a gente tá falando de felicidade, reconhecimento faz muito parte dessa felicidade. Reconhecimento, você ser reconhecido pelo que você faz é incrível. Então um músico dentro da igreja que se dedicou anos, velho, pra tocar, pra executar, pra fazer a parada, ele não pode cobrar, ele não pode ser remunerado, ele não pode receber uma ajuda de custo, ele não pode falar de dinheiro, porque tá errado falar de dinheiro. Mas a igreja tá certa de pagar um bom salário pra um pastor. Eu tava indo pra Mogi das Cruzes com meu pai num carro, velho, que ele tinha uma Saveiro, mano. E era muito dura, assim, eu tava encostado no banco, tava dor nas costas, 50 quilômetros, mano, da casa dele pra igreja. Eu falei, ô pai, você merece um carro mais confortável, velho. Ele falou, eu jamais aceitaria ter um carro caro num lugar onde as pessoas que eu tô cuidando andam a pé. Isso eu aprendi com ele. Então tem gente que às vezes pra me ofender manda no comentário assim, seu pai teria vergonha de você hoje pelas coisas que você fala. Eu tenho certeza que não. Porque o meu pai é inteligente, sempre foi inteligente o suficiente pra entender que quando eu falo, eu não tô falando sobre ele. Assim como eu tenho certeza que o Jesus que a gente um dia talvez conheceu e talvez um dia vai conhecer, ele não se incomoda com o que está sendo falado ou com a forma que está sendo falado, porque na verdade a vergonha que as pessoas deveriam ter não é de quem está denunciando as pessoas que estão se aproveitando desse nome para fazer atrocidade. Porque o cara mal não sou eu que estou falando isso. Porque eu seria mal se eu teria aceito, se eu tivesse aceitado os convites que eu recebi lá atrás quando era do gospel, quando me ligaram, velho, e falaram, ó, agora é nós, agora é a direita, agora a gente vai ter, agora é Rouanet pra nós, agora é grana pra nós, agora é oportunidade pra nós. Eu falei, não quero, velho, eu não quero, porque não se trata disso, velho. Não se trata disso. Quantas igrejas que eu fui, o pessoal fala, porque existe uma covardia, Vitor, e eu acho que você vai concordar comigo, que é a seguinte, talvez o Vilela já deve ter presenciado isso. Pessoas quando saem do sistema e começam a falar sobre esse sistema, elas são obrigadas a não falar mais. Deixa pra lá, supera, não fala mais sobre isso, não. Mas espera aí, se eu conseguir falar e aliviar a carga de uma pessoa e essa pessoa sofrer menos do que eu sofri nesse sistema, eu vou estar salvando um irmão, velho. Eu vou estar salvando um amigo. Tá ligado? Então é o seguinte, só ofende quem a carapuça serve. Se tá incomodando, é porque tem alguma coisa em você no meio de todo esse ritual, no meio de toda essa bagunça, que você precisa reaver sim. Porque tá faltando alguma coisa aí. Tem alguma coisa fora do lugar, velho. Então pra mim é o seguinte, meu pai nunca se ofendeu com as sátiras que eu fiz, com as críticas que eu fiz ou com as denúncias que eu fiz. Sabe por quê? Ele tinha convicção que não era sobre ele. Uma vez um pastor grandão foi falar sobre stand-up em igreja. E ele pegou e falou, pra mim quem faz stand-up em igreja é mercenário, é palhaço e é safado.
Mano, como eu fui um dos primeiros a fazer isso dentro de igreja, eu cheguei nele com tudo, velho. Falei, mano, pelo amor de Deus, velho, eu nunca cobrei cachê, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sofro até hoje, eu não sou rico, eu não me justifiquei em tudo. Quando eu terminei de me justificar, ele falou, e por que você tá preocupado com o que eu falei? Eu falei, não, porque você falou que quem faz... Sim, eu falei. Você faz? Não. Então por que você tá preocupado? Por que você tá se justificando? Tá ligado? Então pra mim é o seguinte, a partir da hora que o cara precisa, o João 3978 com um avatar de uma bandeira do Brasil, mano, precisa defender Jesus. Esse Jesus é muito fraco, é muito pequeno, velho. É muito medíocre. Achar que eu fui ferido por alguém, de verdade, mano. Eu fiz mais de 1000 apresentações, mais de 1000 igrejas diferentes. Eu consigo falar mal de todas e cada uma num ponto. A sua não pediu desculpa até hoje por apoiar a gente racista, velho. A presbiteriana, a gente sabe, a batista. A gente sabe que tem histórias que, se a gente tratar caso a caso, o Nicodemos falou, não tem que pedir perdão pra nada. Não tem que pedir desculpa, não, de ter afugentado a galera que apoiava a escravidão, essas paradas todas, que são coisas históricas que a gente deve conversar, e que eu não sou estudioso, e não estou aqui pra mostrar que eu sou estudioso, mas no fundo o que acaba acontecendo é o seguinte, a única coisa que eu tô fazendo é, de uma forma muito humilde, convidar as pessoas assim, ó, pesquisa, velho. Pesquisa, não acredita em mim não, acredita em você, mas pesquisa. Pesquisa que você vai ver que tem coisa errada, que tem coisa ruim, que tem coisa pra melhorar, e para, mano, de falar com essa covardia de que, tipo, ele tá dodói, ele tá ferido. Não é uma questão de ferida, não, mano, é uma questão de sistema, é um sistema que existe, velho. Só uma coisa, o Iago apareceu aí no chat, sim, né? Sim, mandou. De teologia. Mandou aqui uma pergunta aqui, deixa eu achar dele aqui, que tá no meio das outras. Cadê? Tem a ver com o que a gente tava falando aqui de Jesus na cruz, né? Isso, exatamente. Cadê? Deixa eu só achar. Aqui, ó. Cadê? 2 dedos de teologia. 2 dedos de teologia. Não, eu passei por ela agora há pouco. Eu separei uma outra pergunta. Então manda outra enquanto você acha. Achei aqui, ó. Achou? Tá. Eu gostaria de ouvir do Vitor Fontana uma experiência de como a obra de Cristo na cruz em nós dar perdão e redenção, em nos dar perdão e redenção, responde às questões dos feridos pelas más igrejas. Antes de mais nada, eu queria dizer que você pode ser ferido em uma boa igreja, não só numa má. Porque é feito de pessoas na igreja. Exato. E é mais do que isso, viu, Vilela? Boas igrejas muitas vezes possuem sistemas não tão bem pensados de controle, enfim, é feito de pessoas também. Mas assim, é possível você estar numa boa igreja e precisar repensar a tua situação ali, porque assim como é possível você estar num relacionamento abusivo com uma pessoa gentil, é perfeitamente possível você estar num relacionamento com uma pessoa gentil e o relacionamento em si ser um relacionamento abusivo, porque vocês não pensaram direito em como essas relações se dão. Dito isso, a questão da cruz, cara. A cruz, ela tem um negócio, a cruz de Cristo, ela tem um negócio que é realmente constrangedora e nos traz embaraço. Por quê? Porque enquanto a gente está pregando que a cruz, ela é libertação para o oprimido, cura para quem está doente, salvação para o perdido, enquanto a gente está pregando isso, a cruz, ela é muito desejável. Muito desejável. Agora, quando a cruz ela é perdão para o opressor, aí a gente não quer. Aí ela se torna um problema. Para aquele cara, é perdão para aquele sujeito. Só que tem um problema. Eu e você já fomos herói e vilão nessa vida. E já fomos vítima também. Todo mundo, cara. Todo mundo se lembrar das histórias de criança, como a gente tá entre homens aqui, não, tem a sua produtora, não tinha visto, desculpa. E tem a minha também. Tem a sua... a Dani tá por aí, a Fabi tá por aí. Mas assim, quando a gente era moleque, a gente bateu e a gente apanhou. Muito provavelmente a maioria de nós.
E o Mas que eu quero apanhou dizer? que bateu. A, Da vida, né? Ah, a maioria. E aí o que acontece? Como eu tô nessa posição de quem já sofreu, mas também de quem já provocou sofrimento, eu preciso de um instrumento que me traga, sim, libertação das minhas dores, mas também me traga perdão para os momentos em que eu causei dor. Uma das coisas, e a cruz é isso. A cruz, ela é o grande instrumento que resolve os dois problemas que há em mim. Os sofrimentos pelos quais eu passei e as vezes que eu causei sofrimento no outro. E aí a cruz ganha um novo elemento de escândalo. Porque ela cobra de mim que eu repare os danos que eu causei. E muitas vezes por isso a gente tem dificuldade em aceitar a cruz, porque a gente para no perdão ao opressor. Mas a gente não vai até a página 2, em que Zaqueu, depois de descer da árvore, depois de jantar com Jesus, restitui 4 vezes mais as pessoas que ele eventualmente prejudicou, lesou. Ela cobra de nós reparar as pessoas que a gente lesa. Então a cruz, ela tem esse elemento de gosto e desgosto, um tanto agridoce. Exatamente por isso, sim, você vai conseguir pegar as diferentes igrejas e sobre todas elas pesar a mão em suas falhas. Todas elas provocam dor e são carentes de perdão e restauração. O problema é se elas estão ou não voluntariamente abertas a fazer a reparação quando elas causam dor, quando elas causam problemas. E aí eu vou discordar de um ponto seu. Porque até que enfim, né? é um raciocínio, porque é um raciocínio de ida que a volta não vale necessariamente. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Claro, seu pai não fez as coisas que você critica, ele não vai se sentir ofendido por aquilo que você criticou. Uhum. Beleza, esse raciocínio é válido. Entretanto, existem outras pessoas que podem não ter feito aquilo que você está criticando e mesmo assim serem feridas pela forma como você fala. E aí eu acho que Deus se preocupa sim, com forma, com jeito. E a gente precisa procurar formas de falar que sejam adequadas. Não tanto pela pessoa que se fere com o que você falou, especificamente, mas tanto pela capacidade que a nossa língua tem de ferir, em qualquer circunstância. Uhum. Tá? Então eu sou perfeitamente capaz de imaginar uma pessoa ainda na ingenuidade de uma conversão recente, ou mesmo não de uma conversão recente, a pessoa é ingênua mesmo. E ela tá no meio do sistema e ela enxerga ou escuta naquilo que você tá dizendo, pô, esse cara é contra mim. É perfeitamente possível. Esse cara tá criticando um monte de coisa, eu vivo na igreja e não acontece nada disso. E o cara fica indignado com você. Por quê? Sim. Porque ele identifica no que você tá dizendo, ele tá falando uma mentira. Eu não tô vendo isso aqui. Eu não vejo isso acontecer. Então isso não é verdade. E o cara fica indignado. Ele deveria te xingar? Não. Isso é outra história. Tá? Mas ele fica indignado. Por quê? Ah, cara. Ele tá Eu tava num debate uma vez com um historiador. O historiador disse a seguinte frase: a violência no cristianismo é a regra e não a exceção. E eu sou capaz de entender de onde ele está vindo para articular essa frase. Agora, se ele falasse isso pro meu avô, diácono de igreja, a vida inteira, tesoureiro de igreja, meu avô ia parar para pensar e olhar e falar, cara, tudo que eu vivi no cristianismo foi impedir violência? Como que esse cara tá me falando que violência no cristianismo é a regra e não a exceção? Se ele falasse isso pro meu outro avô ia usar uma linguagem violenta, mas ia pensar a mesma coisa. Meu avô era o pai do meu pai, era um sujeito muito simples, soldado da polícia militar,
e homem da roça, e ele flexionava a palavra babaca no masculino. Então ele chamava o cara de babaco. Babaco. Calabreso, babaco. Então, ele é um precursor. Né? Isso aí é um babaco. Ele ia falar, talvez, do jeito dele. Mas por quê? Porque na realidade observada daquela pessoa, desse meu avô, aquilo não é uma realidade. O historiador, ele tá olhando para as disputas de poder ao longo da história, tá usando análise de fontes primárias, as fontes primárias que ficaram, os documentos históricos que existem, que geralmente dizem respeito a quem tem posse sobre o que e como os processos históricos de grandes nações acontecem. Sim, eu sei que existe historiador a partir do povo, gente, mas historiador a partir do povo não consegue fazer declarações abrangentes como essa, do tipo, violência no cristianismo é regra e não é exceção. Na prática espiritual, na Idade Média, daquela senhorinha que é muito similar à senhorinha que é líder do círculo de oração e que ela era freira num convento, não é a experiência de vida dela. Então ela tem dificuldade em entender o que aquela pessoa está falando. E aí eu acho que sim, é cruel quando alguém diz para você assim, ele tá falando isso porque ele é ferido. Sim, eu acho que isso é descredibilizar o assunto. Isso. Baseado numa suposta experiência do interlocutor. Eu vejo tristeza no olhar dele. É ruim. Eu vejo a falta de brilho, tá opaco. Né? Jesus tirou. Depois que Jesus foi embora, perdeu o brilho. O argumento deve ser levado em consideração independentemente disso. Sim. Entretanto, eu não acredito que desconsiderar as marcas e as minhas marcas, porque eu sou uma pessoa ferida pela igreja e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não acho que desconsiderar as marcas seja igualmente maduro. As marcas, elas estão lá e elas informam o jeito que a gente fala as coisas, elas informam as coisas que a gente fala. Quando a pandemia começou, eu fui fazer divulgação científica de vacina, de máscara para crente. Fui fazer isso daí. Por quê? Porque eu sou o idiota. Uhum. O otário não é você, o otário sou eu. Por que eu fui fazer um negócio desse? Né? Mas eu fui fazer isso. Cara, eu apanhei como nunca apanhei por falar sobre teologia. E olha que eu bato quando eu falo em teologia. Eu falo o que tem que ser falado. Do meu jeito. O pessoal vai falar que é fofo. Igual o Ramon treina fofo, né? Vai lá ver o Olímpia do cara. Mas enfim. Eu apanhei por falar de vacina muito mais do que eu apanhei por falar de qualquer coisa de teologia. Sim. Então eu tenho as minhas marcas também. E é muito duro quando você apanha por causa de um motivo desse de alguém que a vida inteira te amou. Ou mais de 10 anos, ou mais de 20 anos. Que convive com você. Então, descartar as dores não me parece ser um caminho aceitável. Uhum. A crítica ao descarte do argumento baseado na dor alheia é uma crítica válida. Uhum. Agora, imaginar-se fora da dor não me parece um caminho que vai nos levar a qualquer instância verdadeira, sabe?